Lucas 8, os 3 primeiros versículos dizem-nos assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade. Vou repetir, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, em algumas versões Cusi, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite. Obrigado pelos 36 anos de ministério aqui e pelos 4 lá em Cabo Frio. Obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo meu batismo, pela minha conversão, meu batismo. Obrigado a Deus pela vocação, a preparação no seminário. Ó Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E nessa hora, ó Deus, nós pedimos que Tu reveles a nós aquilo que Tu tens e queres que saibamos nesta noite, edificando-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Diz assim o texto, que Jesus andava de cidade em cidade. Esse é o nosso tema. Jesus andava de cidade em cidade. Poderíamos perguntar por que Jesus não se estabeleceu em uma única cidade e deu treinamento aos discípulos e os enviou a partir daquela cidade. Mas Jesus, ele andava de cidade em cidade, era um estilo muito mais voltado para a filosofia, a escola grega de ensino, em que o mestre seguia com os discípulos e ele, como não tinha quadro negro, não tinha projetor, não tinha tudo que nós temos, multimídia, ele fazia com que as experiências odiernas, as experiências do dia a dia, servissem como base para a instrução, para o ensino a ser entregue aos seus discípulos, aos seus alunos, aqui no caso discípulos. Então Jesus ia de cidade em cidade, mas o texto diz que iam com eles os discípulos. A princípio, a grosso modo, não parece interessante a narrativa lucana aqui neste caso, a narrativa de Lucas nesse caso, porque ele diz que Jesus ia de cidade em cidade e iam, em primeiro lugar, iam com ele os discípulos. Ou seja, Jesus decidia onde iria e os discípulos iam após ele. Jesus ia de cidade em cidade, escolhendo as cidades que ele queria ir, e os discípulos iam com ele. É diferente, por exemplo, de Mateus 28, 20. Jesus diz aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí Jesus, no final, ele diz assim: e eis que eu estou convosco. Ou seja, vocês vão e eu vou com vocês. Nesse texto diz assim: Jesus ia e eles iam com Jesus. Há uma inclinação para que nós interpretemos que lá no capítulo 28, Jesus está dizendo aos discípulos: vocês vão por todos os lugares, e vocês vão escolher o lugar, vocês vão tomar a decisão, mas eu quero dizer a vocês que eu estarei convosco, eu estarei com vocês, me permitam, estarei com vocês todos os dias, seja qual for a decisão que vocês venham tomar. Então Jesus ia de cidade em cidade, e com ele, ou seja, sob a tutela, sob a escolha dele, os discípulos iam após ele, estavam presentes com Jesus. Quando Jesus ele começa o seu ministério, fica bem claro que essa manifestação física, essa presença de Jesus, essa presença física, vai influenciar os discípulos no treinamento deles, vai influenciar o discípulo naquilo que eles devem fazer. Mas Jesus está dizendo: eu vou à frente e vocês vão observando o que eu estou fazendo.
Mas quando Jesus envia os discípulos, eles dizem: não, agora vocês é que vão fazer, e eu vou dar a vocês o suporte que vocês estão precisando. Além disso, Jesus ia de cidade em cidade, e com ele iam os discípulos, mas em segundo lugar, diz que com ele iam mulheres. E diz que ia com ele uma mulher de quem tinham saído muitos espíritos, muitos demônios. Ou seja, Jesus ia, e com ele, ou seja, ele tomava a decisão, mas estava acompanhando, seguindo a Jesus, uma mulher de quem tinham saído muitos demônios, muitos espíritos. Nós temos esta palavra também como uma palavra que serve de aplicação para nós. Jesus ia de cidade em cidade, precisava ir de cidade em cidade, mas aquelas pessoas que Jesus tinha libertado, aquelas pessoas que estavam libertas agora, elas precisavam, Jesus ia, mas elas iam após ele, testemunhando, deixando as pessoas verem, ouvirem a transformação que Jesus havia realizado em suas vidas. A igreja, vou usar a expressão de Mauro Israel Moreira, já falecido, a igreja é a joalheria de Deus. As pessoas precisam olhar para a igreja, para a vitrine da igreja, para essa joalheria de Deus, e ver que nós somos as joias do reino de Deus. Quando Jesus ia de cidade em cidade, os discípulos iam com eles, mas diz que as mulheres, as pessoas que foram libertas, também iam com Jesus. Quando alguém olha para a primeira igreja batista de Petrópolis, é preciso que enxergue nela alguém que foi liberto, alguém que foi transformado pelo poder de Deus, que na rua onde mora tem alguém que seja da primeira igreja batista, mas que foi liberto pela palavra e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele ia de cidade em cidade, os discípulos iam com ele, ele era o piloto, era o norteador, os discípulos vinham com ele, mas as mulheres, as pessoas que Jesus libertou, algumas delas estavam com ele. Em terceiro lugar, diz que as mulheres, por exemplo, a esposa do procurador de Herodes, também seguia Jesus. E diz, algumas mulheres ricas seguiam a Jesus, e diz muitas outras aqui na narrativa, não só essas, mas muitas outras, e elas ajudavam no ministério com as suas riquezas, com seu dinheiro, com seu recurso. As mulheres ajudavam Jesus no ministério. É difícil, não é isso? Imagina, naquele tempo, a mulher não tinha tanta independência, ou quase nenhuma, melhorando, quase nenhuma independência. Nos nossos dias isso é difícil. Eu lembro de uma entrevista do Silvio Santos. Ele tinha um salário de 5 milhões de reais por mês, segundo ele mesmo na entrevista, e ele dava para a mulher, para que ela pudesse gastar, para que ela pudesse ter para ela, todo mês dava 1.200.000. E um dia eles brigaram sério, porque ele descobriu que ela dava 120 mil reais de dízimos todo mês. Então ele diz na entrevista, que falou para ela: como é que pode? Você pega 120 mil reais seu e você dá de dízimo para a igreja. E aí ela disse: mas você não é judeu? Sênior Abravanel. E ele disse: sou. E judeu não é dizimista? E aí ele disse que olhou para ela e disse: deveria. E ela disse: e você está criticando que eu seja dizimista, e você que é judeu não é dizimista? Aí ele falou: meu Deus do céu, agora eu vou ter que dar 380 mil reais de dízimo todo mês para minha sinagoga. E ela disse: você deveria estar fazendo isso desde quando você começou a ganhar o seu primeiro salário. E ela, no tempo moderno, recebia crítica dele, de algumas pessoas da família, porque ela era dizimista. Se ele foi dizimista ou não, ele não disse, mas ele
criticava porque ela era dizimista. Imagine naquele tempo, há 2000 anos atrás, mulheres que estavam com Jesus, ele ia de cidade em cidade, os discípulos iam com ele, pessoas libertas também iam com ele. E o texto diz que Jesus ia de cidade em cidade e tinha gente que mantinha aquele ministério para que pessoas pudessem ser libertas, pessoas pudessem ser abençoadas. Irmãos, 2000 anos se passaram e hoje nós continuamos sendo igreja do mesmo jeito. Nós continuamos indo de cidade em cidade, de rua em rua, de bairro em bairro, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Dias atrás, os irmãos sabem, eu estava viajando, pregando em outros estados, e é bom ver irmãos nossos em outros estados, igrejas reunidas, e pregando, reunindo, cantando, adorando ao Senhor. Irmãos, lógico, que eu não conheço, não conhecia, nunca tinha visto, e eles lá evangelizando, fazendo culto na praça, fazendo evangelismo na universidade, eu ouvi o relatório deles lá, fazendo evangelismo no quartel, o trabalho sendo realizado, e pessoas que estão mantendo este ministério. Parece que nada mudou. A única diferença é que Jesus, lá nesse texto, Jesus está dizendo, o texto está dizendo, Jesus ia e os discípulos iam com ele. Hoje não. Jesus diz para a gente, pode ir, que eu vou com você. Você faz a escolha e ele abençoa você. Eu vou orar pelo meu parente. Jesus, pode orar, que eu vou abençoar você. Eu vou evangelizar na escola. Jesus diz, pode ir, que eu vou abençoar a evangelização na escola. Eu vou trabalhar com moradores de rua, diz a Magali para Jesus. Jesus, eu vou trabalhar com moradores de rua. E ela já deve ter ouvido N pessoas, inclusive da igreja, dizendo, é perigoso, se eu fosse você não fazeria isso, você não conhece essa gente. Jesus diz para ela, pode ir, eu vou com você. Jesus não está dizendo para ela, olha, eu vou lá e depois você vai, tá? Jesus está dizendo, pode ir, eu vou com você. Eu vou aceitar a sua escolha, mas eu vou garantir que você não irá sozinha. É isto que nós estamos vivendo neste tempo. Nós fazemos as escolhas e Jesus disse, eu vou te abençoar. Nós temos que fazer o quê? As escolhas certas, porque Jesus estava indo de cidade em cidade. Quando eu falo em escolha, eu gosto de usar uma ilustração muito antiga, que eu li num gibi do Walt Disney, nem sei se ainda existe hoje em dia, o Lucas está por dentro disso, tem gibi ainda do Walt Disney? Até hoje tem. Tem que perguntar para quem é mais jovem, né, irmãos? Eu estou lendo lá outras coisas, mas ele ainda está lendo o gibi que ele diz que tem. Diz que era aniversário do Pateta, e aí o Mickey vai visitar o Pateta, e ele chega lá, bate a porta, no dia do aniversário do Pateta, ele bate a porta, e aí o Pateta, todo feliz de ver o Mickey, disse, Mickey, você aqui na minha casa? Disse, hoje é seu aniversário. Eu nem lembrava. Disse, eu te trouxe um presente, Pateta. E o Pateta disse, o que é? Desembrulha. E era um arco cheio de flechas para ele poder, e tinha um alvo. E como é que faz com isso aqui? O que eu faço com isso? O Mickey disse, olha, vou colocar o alvo na parede aqui, e aí você pega essa flecha, vem aqui, coloca no arco, você faz mira naquele centro, no centro do alvo, e aí você tem que acertar o centro do alvo. Entendeu? E o Pateta disse, entendi, Mickey, entendi sim. E aí o Mickey foi embora. Semanas depois o Mickey estava passando ali por perto, resolveu visitar o Pateta. Chegou lá, bateu a porta da sala, da casa, na porta da sala, e aí o Pateta abriu, o Mickey entrou. Quando o Mickey entrou, ficou surpreso, estupefato. Tinha alvos na sala inteira, todas as paredes cheias de alvos, e cada alvo tinha uma flecha cravada no meio. E aí o Mickey olhou para o Pateta e disse, Pateta, como foi que você conseguiu? E o Pateta todo gaboso disse, foi fácil, Mickey,
Eu pegava a flecha, e eu esticava o arco, e eu soltava, ela cravava na parede, aí eu pegava a tinta, ia lá e desenhava o alvo depois que a seta já estava cravada na parede. Tem muita gente que faz isso. Primeiro joga e depois pede a Deus para colocar o alvo dele onde ele já jogou a flecha. Antes de casar, estudar, trabalhar, fazer escolhas, é melhor você perguntar a Deus onde está o alvo. Eles iam, os discípulos iam depois de Jesus. Jesus disse: podem vir, que vocês não vão errar o alvo. Depois da morte de Jesus, Jesus diz a eles: vocês, e a ressurreição, agora vocês podem ir, porque vocês também não vão errar o alvo, porque eu estarei convosco. Se Jesus estiver presente, você não precisa se preocupar. Você vai gastar a vida inteira e não vai se arrepender.